Fala, família vascaína, sem muita enrolação, vamos começar a falar sobre a vergonha do Vasco de sábado contra o Operário na estreia do Vasco na Série B, né? Mas antes de começar a falar, já quero pedir para vocês deixar o like de vocês, se inscrever no canal e compartilhar para todo mundo ficar por dentro das notícias do Vasco aqui no canal Caldeirão Cruzmaltino. Vamos lá, sem enrolação, o Vasco perdeu a primeira rodada da Série B, né? Em que a torcida do Vasco até que tinha criado uma expectativa boa, né? Tava confiando nos jogadores em conquistar a primeira vitória na Série B, na estreia da Série B, mas infelizmente não é do jeito que a gente quer, né? Não é do jeito que a gente queria que fosse, né, a primeira rodada. O Vasco perdeu de 2-0 por Operário dentro de casa, o jogo que foi às 11 horas da manhã em São Januário, né, no sábado passado. E o Vasco perdeu de 2-0. O primeiro gol do Operário saiu aos 8 minutos do primeiro tempo e o segundo saiu aos 43 minutos do primeiro tempo. Os dois gols saíram no primeiro tempo, depois no segundo tempo o Vasco até que tentou, né? O Marcelo Cabo mexeu no time, tentou ali vasculhar, tentou consertar o ataque do Vasco ali, o meio de campo, tudo direitinho, mas não adiantou. Teve a estreia do Sarrafiori, teve a estreia do outro também lá, o centroavante que jogou junto com o Cano lá no ataque. Então o Vasco teve duas estreias, mas não adiantou muito. O Vasco perdeu para o Operário 2-0 dentro de casa, né? Essa foi a estreia do Vasco, mas essa não foi a expectativa em que o torcedor do Vasco estava esperando. O Vasco perdeu os 2-0, agora é tentar se recuperar, né? Tentar dar a volta por cima. Infelizmente, né, eu não sei o que esses jogadores querem do Vasco, mas o Vasco já pagou tudo, já está com o salário em dia, tudo em dia, mas os jogadores não jogaram nada, absolutamente nada nesse jogo, né? O Andrei andando em campo, Zeca errando tudo, o Vasco errando tudo, Hernando não jogando nada, lentidão do cacete o Hernando, né? O Vasco não jogou absolutamente nada. O primeiro gol que saiu por um erro do Hernando e do Zeca, segundo gol saiu pelo erro do Andrei, né, que tocou a bola para trás e o jogador do Operário aproveitou a chance aí que o Andrei deu para ele e não desperdiçou, né? O Vasco perdeu de 2-0 dentro de casa e agora vai ter que tentar se recuperar fora de casa contra a Ponte Preta lá no Moisés Lucarelli, né? Vai ser um jogo difícil, com certeza. Com certeza vai ser um jogo difícil. Mas vou falar para vocês logo os próximos 5 jogos do Vasco. Antes de falar sobre isso, vou falar sobre o Alex Teixeira, que estava especulado no Vasco, mas está quase acertando com o Grêmio, né? Só isso que eu tenho a dizer, é a única notícia que eu tenho aí para vocês. O resto vai ser tudo sobre os jogos do Vasco e sobre essa vergonha. Vamos lá, né? Os próximos jogos do Vasco, já, né, amanhã, Vasco e Boa Vista e Vasco, no caso, que é fora de casa, lá em Saquarema, terceira fase da Copa do Brasil, primeiro jogo, né, o jogo de ida, Vasco e Boa Vista, né, lá em Saquarema, na casa do Boa Vista. Depois, no dia 6/6, né, 6 de junho, domingo, às 4 horas da tarde, no Moisés Lucarelli, o Vasco pega a Ponte Preta fora de casa, né, na segunda rodada da Série B. Depois o Vasco pega novamente o Boa Vista, né? O jogo de volta da Copa do Brasil, da terceira fase. O Vasco enfrenta o Boa Vista em São Januário, no jogo de volta, no dia 9, quarta-feira, às 4h30 da tarde. Depois, no dia 12, sábado, às 7 horas da noite, lá em Bento Freitas, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, Vasco e Brasil de Pelotas pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Depois, no dia 16 de junho, às 7 horas da noite, quarta-feira, em São Januário, a quarta rodada da Série B, Vasco e Avaí. Esses são os próximos 5 jogos do Vasco, né? Os próximos 5 jogos do Vasco. Então, o Vasco que joga contra o Boa Vista amanhã, né? Pela terceira rodada, pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. O Vasco enfrenta o Boa Vista amanhã e enfrenta o Boa Vista com desfalques que não vem jogando nas rodadas anteriores, que são eles, o Leandro Castan e
o Marquinhos Gabriel, né, no caso, o Marquinhos Gabriel e o Leandro Castan, que já não vem jogando, né? O Leandro Castan, desde aquele jogo, do primeiro jogo da final da Taça Rio, né, que se machucou, o Leandro Castan não vem jogando, e o Marquinhos Gabriel também, que já não vem jogando, já tem um tempinho já também. Então, os dois estão lesionados, né? No lugares deles é o Hernando, né, no lugar do Leandro Castan, né, e o Ricardo Graça. No caso é o Ricardo Graça no lugar do Leandro Castan. E talvez entre o Sarrafiore, né, o estreante que jogou nessa partida contra o Operário, entrou no segundo tempo. O Sarrafiore talvez entre, né, é o mais cotado aí para entrar no lugar do Marquinhos Gabriel nesse jogo entre Vasco e Boa Vista da terceira fase da Copa do Brasil. Então o Vasco que precisa muito logo dar a volta por cima. Eu não sei como, né, fazer, como é que o treinador vai fazer, o que o treinador vai fazer. Eu sei que surgiu a notícia que o Vasco vai mexer bastante, né, no time para fazer esses jogadores, né, jogar bem aí para tentar se recuperar o mais rápido possível aí, porque acumulando derrotas, né, vai fazendo a autoestima do time abaixar a cada vez mais, né? Então, galera, infelizmente o Vasco perdeu a primeira rodada, muitos torcedores estão chateados, tristes, bolados da vida, entendeu? Para não falar outra coisa, bolados da vida, né? Mas a gente tem que acreditar, tem que incentivar, mais do que a gente já incentiva, né? Claro, temos que ficar bolado, o torcedor tem toda a razão de estar bolado mesmo com esse time, com esse elenco. Eu mesmo sou um que estou bolado, eu estou vindo aqui falar para vocês sobre essas notícias, sobre os jogos do Vasco, sobre o jogo do Vasco, a vergonha do Vasco, mas por dentro eu estou muito bolado mesmo da vida com esse time ruim do Vasco aí, né? Que vem passando por perrengues desde o ano passado, né? Com esse elenco aí ruim. Caímos, né? Mas se Deus quiser, vamos sair dessa e vamos dar a volta por cima e voltar para a primeira divisão logo em breve. Galera, fiquem todos com Deus. Se inscreva aí, curta, compartilha para todo mundo ficar por dentro das notícias do Vasco, né? E é isso aí. Tamo junto. Saudações vascaínas. Valeu!